né? Muitas reflexões. O que você conta aí, Marcel, nesse mundo pós-IA? Baita série maravilhosa. Desculpa, vai lá, Marcel. Pois é, cara, eu ia deixar por último porque eu vou terminar fofo. Então eu ia deixar o último para a energia terminar lá em cima. Mas tudo bem, obrigado por você ter me convidado aqui. Eu não sou muito de animação. Eu gosto de animação quando é animação Pixar, infantil, tal, que eu gosto de assistir com meu filho. Meu filho nem gosta, mas eu gosto, porque eu gosto de ver como essas coisas estão evoluindo, como o storytelling é bem feito e tudo mais. Mas eu fui pego de surpresa por essa série chamada Pantheon, que está no Netflix, que conta uma história que vai além da IA, é um mundo pós-IA ali, um mundo da IT, que é da inteligência transferida. Então, imagine que em algum momento a gente vai fazer o upload das nossas cérebros para uma nuvem, né? Só que vai um pouquinho além, cara, porque você tem que fazer isso em vida, mas você morre, né? Você tem que pegar o seu cérebro, ele é fatiado, o seu cérebro, e eles fazem uma programação desse seu cérebro. Então, basicamente, você transfere toda a sua mente, o seu cérebro, para uma nuvem, né? E as pessoas podem te acessar através de óculos de realidade virtual e tudo mais. E aí surgem dilemas maravilhosos e complexos, não só sobre como essa tecnologia muda, como que nessa nuvem a gente é muito mais produtivo, como nessa nuvem a gente se torna imortal e é tudo que o ser humano busca aqui na Terra. Então começam diversos conflitos interessantes sobre, mas será que eu estou vivo? Se eu virei dados, será que isso é viver? Será que isso não é viver? E aí muita gente quer ser transferido, e aqueles dilemas governamentais, éticos. No fim, cara, por mais que tudo mude, ou para melhor, ou para pior, lá na frente, de novo, continua uma série de problemas, né? E a gente vai percebendo que a gente gosta de buscar uma justificativa nas tecnologias externas para as nossas próprias ineficiências, como a gente faz o tempo todo. E uma hora é a internet, uma hora é o caixa eletrônico, uma hora é o elevador automático, daqui a pouco é a computação quântica, daqui a pouco, seja lá o que é o teletransporte, daqui a pouco é a inteligência transferida e por aí vai, né? E que não adianta, né? O problema ainda é humano e sempre vai ser sobre o ser humano. E pensando que, né, eu falo muito isso em palestra, né, nos prometeram muita conveniência com esse troço aqui com o celular, a inteligência artificial está nos prometendo produtividade, e no fim do dia a gente nunca tem mais tempo, a gente está sempre correndo e sempre se sentindo mais improdutivo, né? E isso traz certas angústias e certos caos. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente precisa procurar com intenção a beleza dentro disso tudo. E eu me fiz uma proposta de tentar buscar paz e tranquilidade no meio desse caos e dentro dos algoritmos e da tecnologia. Por que não usar também para gerar cases positivos? Por que não misturar arte com inteligência artificial? Por que não, já que a gente está misturando saúde, educação, terapia, por que não misturar arte com inteligência artificial? Fiquem à vontade por criticar, mas eu e o ChatGPT, numa simbiose, criamos uma poesia com inteligência artificial para dias caóticos. É uma poesia distópica, porém de uma beleza muito legal, e eu queria compartilhar com vocês, porque para mim, independente do resultado final, quando a gente começa a buscar novos usos para a inteligência artificial, quando a gente tenta buscar beleza aonde talvez há chips 1 e 0, talvez a gente se surpreenda. E eu acho que isso pode estimular com que as pessoas comecem a usar de uma forma diferente. Eu só vou ler essa poesia para vocês, ela tem uns 2 minutinhos, mas eu gostaria de ler para tocar os corações de vocês com o seguinte prompt. Eu primeiro perguntei para o ChatGPT se ele conhecia o Braulio Bessa, e ele falou que sim, ele me falou quem era o Braulio Bessa, e eu falei, então você vai me ajudar a criar uma poesia narrada em primeira pessoa de alguém que voltou de 2053. Em um mundo onde a AI está em todos os lugares e a produtividade acelerou tanto que a gente perdeu a noção do tempo, acabou com a natureza, os povos originários e todos os recursos naturais em busca de alimentar ainda mais as novas tecnologias. A cura de doenças foi encontrada, novos remédios, proteínas e materiais foram desenvolvidos e resolveram boa parte dos problemas antigos, mas isso nos trouxe outros tantos problemas novos e que a IA já não consegue resolver mais. Essa poesia tem que tocar no fundo do coração das pessoas, questionando se realmente isso é uma evolução e ser um alerta de que temos que pensar no ser humano e no planeta sempre em primeiro lugar. Enfim, para quem não conhece, Braulio Bessa é um poeta nordestino que ele trabalha a cultura dos cordéis, a cultura de cordel, tá? Então, veio isso como output. Voltei do futuro, cabra. Voltei foi de um tempo distante, do ano 2053, com os olhos cheios de pranto e um nó que não desfez.
Vi um mundo acelerado, tecnológico, avançado, mas sem alma outra vez. A tal de inteligência, que chamam de artificial, virou dona da ciência, dos negócios, do jornal. Estava em tudo, todo canto, do remédio ao desencanto, no amor no funeral. Inventaram 1000 curas, 1000 remédios, 1000 saberes, mas esqueceram as matas, os rios, os bem-quereres. Curaram doenças antigas, mas criaram outras feridas que nem os robôs deram conta de ver. O povo andava ligeiro, produtivo feito máquina, mas a vida sem tempero parecia sempre frágil, sem domingo, sem sossego, sem olhar para o pôr do sol, sem sentir o cheiro de orvalho. A natureza morrida, o índio silenciado. O bicho virou memória, o planeta derrotado. Tudo para dar energia para tal IA todo dia funcionar no seu reinado. Era carro que voava, era casa que pensava, era comida impressa em folha, era roupa que se lavava sozinha, sem ter pessoa. Mas cadê quem sente e voa? Cadê a alma nessa estrada? No futuro que eu pisei, o progresso é um senhor que caminha elegante, mas esqueceu do amor. E quando a gente esquece a gente, a máquina toma o lugar e o mundo vira um motor. Mas olha, eu voltei para te dizer, ainda dá tempo, caboclo, de plantar mais esperança, de desacelerar um pouco, de botar o pé na areia, de ouvir mais quem semeia, de abraçar antes do sufoco. Olha, eu não sou contra a tecnologia, que isso fique bem falado. Só acho que a sabedoria tem que andar lado a lado. A cabeça pode voar, mas sem o peito escutar, esse futuro está condenado. Então pense, meu irmão, antes de seguir correndo, se a vida que a gente quer é do chão que vai nascendo. Não se esqueça de onde veio, nem entregue o seu passeio para um robô ir decidindo. Porque a evolução de verdade não é ter mais, nem ir mais ligeiro. É ser mais justo, mais gente, mais inteiro, mais parceiro. É cuidar do que respira, é amar quem ainda inspira e dar valor ao que é inteiro. Então, era para terminar lá em cima, mas fica aqui. Se você acha legal, se você não acha, fica a provocação de que será que dá para a gente enxergar beleza e poesia no meio de bits e bytes?